Você já sentiu que está dirigindo um carro de corrida com um motor potente capaz de atingir velocidades incríveis, mas com o freio de mão teimosamente puxado? Você pisa no acelerador, ouve o motor rugir, sente o potencial vibrando sob você, mas o carro mal se move? Pior ainda, você vê outros, talvez com carros menos potentes, te ultrapassando, enquanto você fica preso, frustrado, queimando combustível sem sair do lugar. Essa sensação, essa é a representação exata de viver com freios internos. São crenças invisíveis, medos silenciosos e hábitos que te sabotam por baixo dos panos. Mas e se eu te dissesse que você tem o poder de soltar esse freio, agora? Neste vídeo, inspirado na sabedoria prática de Brian Tracy, nós não vamos apenas falar sobre esses freios, nós vamos identificá-los, um por um, e eu vou te entregar as ferramentas exatas para cortar os cabos que te prendem. A promessa é clara. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente o que fazer para destravar sua velocidade máxima e começar a progredir como nunca antes. Brian Tracy, um dos maiores mestres do potencial humano, não construiu seu sucesso sobre teorias vagas. Ele o construiu sobre princípios sólidos e testados no campo de batalha da vida real. De uma origem humilde, lavando pratos, ele se perguntou: por que algumas pessoas têm mais sucesso que outras? Essa pergunta o levou a uma jornada de décadas, estudando as leis mentais que governam o sucesso e o fracasso. E uma de suas descobertas mais profundas foi esta: o seu mundo exterior é um reflexo direto do seu mundo interior. Se a sua vida externa está travada, é porque algo dentro de você está acionando o freio. Tracy ensina que a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade dos seus pensamentos. Não é o governo, não é a economia, não é o seu chefe, é a sua mentalidade. Os freios internos dos quais falaremos hoje, o medo, a dúvida, a procrastinação, são apenas sintomas de uma programação mental que não está alinhada com seus objetivos. Eles são como ervas daninhas em um jardim fértil. Você pode ter o melhor solo, as melhores sementes, mas se as ervas daninhas não forem removidas, elas sufocarão todo o crescimento. O que vamos fazer hoje é exatamente isso, uma faxina mental. Vamos arrancar essas ervas daninhas pela raiz, usando a lógica e a clareza como nossas ferramentas. Porque, como Brian Tracy diria de uma forma adaptada para nós, você não pode voar como uma águia se continuar a pensar como uma galinha. Está na hora de ajustar seu pensamento para a altitude que você merece alcançar. Deixe-me contar a história do Marcos, talvez você se reconheça nela. Marcos era um analista de sistemas brilhante, um dos mais competentes da sua empresa. Ele tinha ideias inovadoras, soluções que poderiam economizar milhões para a companhia e projetos que poderiam revolucionar seu departamento. Mas essas ideias raramente saíam do seu caderno de anotações. Toda vez que uma reunião importante se aproximava, uma voz interna sussurrava: e se ninguém gostar? E se te acharem arrogante? Melhor não arriscar. Fique quieto. E o Marcos ficava. Ele via colegas menos talentosos, mas mais ousados, apresentando ideias medíocres e sendo aplaudidos por sua iniciativa. Ele sentia a frustração corroer sua alma, como uma ferrugem lenta e silenciosa. O freio de mão do Marcos era o medo da crítica. Esse medo não nasceu do nada. Na faculdade, anos atrás, ele apresentou um projeto no qual acreditava muito, mas foi duramente criticado por um professor na frente de toda a turma. Aquela humilhação de 30 segundos se transformou em um fantasma que o assombrou por uma década. Seu cérebro, para protegê-lo de sentir aquela dor novamente, criou uma regra simples: não se exponha. E assim, o potencial de Marcos estava trancado em uma gaiola de segurança. Um dia, cansado de ver sua carreira estagnada, ele buscou ajuda. Ele não leu um livro mágico, ele não recebeu uma promoção inesperada. Ele fez algo muito mais simples e poderoso. Ele decidiu confrontar o freio. Ele entendeu que aquela experiência do passado era apenas um evento, não uma sentença de vida. Com o coração acelerado e as mãos suando, ele decidiu fazer a coisa que mais temia. Na reunião seguinte, quando seu gerente perguntou se alguém tinha alguma sugestão, Marcos levantou a mão.
Sua voz tremeu no início, mas ele apresentou uma de suas ideias. Houve um silêncio. Então o diretor de TI disse: Marcos, isso é brilhante. Por que não ouvimos isso antes? Naquele momento, o cabo do freio de mão se partiu. A história de Marcos não é sobre se tornar um super-herói. É sobre um homem comum que decidiu que a dor de permanecer preso era maior do que o medo de tentar. E hoje você vai aprender a fazer exatamente o mesmo. Segredo 1. Confrontar a verdade. O diagnóstico da autossabotagem. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é parar de mentir para si mesmo. É olhar no espelho e admitir: o problema não está lá fora, está aqui dentro. É fácil culpar a economia, o chefe, a falta de tempo. Essas são desculpas confortáveis que mantêm seu potencial aprisionado. A verdadeira liberdade começa com a responsabilidade radical. Brian Tracy chama isso de lei do controle. Você se sente positivo sobre si mesmo na medida em que sente que está no controle da sua própria vida. Quando você culpa fatores externos, você entrega esse controle. Você se torna um passageiro no carro da sua vida, não o piloto. Então, como fazer esse diagnóstico? Pegue um papel e uma caneta agora mesmo, não depois, agora. Escreva no topo da página o objetivo mais importante que você não está conseguindo alcançar. Pode ser uma promoção, começar um negócio, perder peso, aprender uma nova habilidade. Seja específico. Agora, abaixo disso, responda com total honestidade. O que realmente está te impedindo? Não escreva falta de tempo ou falta de dinheiro. Vá mais fundo. O que está por trás da falta de tempo? É a desorganização? É o medo de que, mesmo com tempo, você não seja bom o suficiente? O que está por trás da falta de dinheiro? É o medo de investir em si mesmo e falhar? Continue perguntando por quê. Por que eu procrastino essa tarefa? Porque tenho medo de não fazê-la perfeitamente. Por que eu tenho medo de não fazer perfeitamente? Porque se não for perfeito, as pessoas vão me julgar. Por que eu tenho medo de ser julgado? Porque, no fundo, eu duvido da minha própria capacidade. Pronto, você encontrou o freio. Pode ser o medo do fracasso, o medo da rejeição, a síndrome do impostor, a necessidade de perfeição. O nome não importa. O que importa é olhar para ele, sem filtros, e admitir sua existência. A ação imediata é esta. Identifique seu principal freio interno. Dê um nome a ele. Escreva-o no papel. Este é o seu inimigo. E você não pode derrotar o inimigo que não consegue ver. Segredo 2. Reescrever o roteiro da sua mente. O poder da reprogramação mental. Agora que você identificou o freio, precisa entender que ele é sustentado por uma crença limitante. É uma ideia que você aceitou como verdade sobre si mesmo e que agora opera como um programa de computador no seu subconsciente, rodando 24 horas por dia e sabotando seus esforços. Se o seu freio é o medo de falar em público, a crença por trás pode ser: eu não sou um bom comunicador, ou as pessoas vão rir de mim. Essas não são verdades. São apenas pensamentos que você pensou tantas vezes que eles se tornaram sua realidade. Mas a boa notícia é que você pode desinstalar esse programa e instalar um novo. A ferramenta para isso é a autoafirmação positiva, mas usada da maneira certa. Não adianta apenas repetir "eu sou confiante" se você não acredita nisso. O cérebro rejeita. A técnica de Brian Tracy é formular suas afirmações no tempo presente, de forma positiva, pessoal e poderosa. Por exemplo, em vez de "eu não vou ter medo de apresentar", você diz: "eu sou um comunicador confiante e persuasivo. Eu apresento minhas ideias com clareza e paixão." Repita essa frase de manhã ao acordar e à noite antes de dormir. Escreva-a em um cartão e leia-a várias vezes ao dia. Por que isso funciona? Porque você está deliberadamente alimentando seu subconsciente com um novo comando. No início, parecerá estranho, mas com a repetição, a mente subconsciente começa a aceitar essa nova instrução como verdade. E quando ela aceita, ela trabalha incansavelmente para tornar sua realidade externa compatível com essa nova crença interna.
A ação imediata é esta. Pegue a crença limitante que você identificou no passo anterior e crie uma afirmação positiva e poderosa para substituí-la. Comprometa-se a repetir essa afirmação por 21 dias seguidos. Você está reescrevendo o roteiro da sua vida, uma frase de cada vez. Segredo 3. O fim da incerteza. Defina seu destino com clareza absoluta. Um dos freios mais poderosos é a falta de clareza. É como entrar no carro, ligar o motor, mas não ter um destino no GPS. Você pode até soltar o freio de mão, mas vai ficar andando em círculos, gastando energia e não chegando a lugar nenhum. A maioria das pessoas não consegue o que quer simplesmente porque não sabe o que quer. Elas têm desejos vagos como quero mais dinheiro ou quero ser feliz. Isso não é um alvo, é uma neblina. O sucesso exige precisão. Brian Tracy tem um método poderoso para isso, o método dos 10 objetivos. Pegue uma folha de papel em branco, escreva no topo: quais são os meus 10 objetivos para os próximos 12 meses? Agora, escreva 10 objetivos como se eles já tivessem sido alcançados. Use o tempo presente. Por exemplo, em vez de eu vou ganhar 100 mil reais, escreva: eu ganho 100 mil reais por ano até 31 de dezembro de ano. Seja específico. Eu peso 75 quilos e estou em excelente forma física. Eu falo inglês fluentemente. Depois de listar os 10, olhe para a lista e se pergunte: se eu pudesse alcançar apenas um desses objetivos hoje, qual deles teria um maior impacto positivo na minha vida? Circule esse objetivo. Esse é o seu objetivo principal. Essa é a sua missão para o próximo ano. Agora, vire a folha e escreva esse objetivo no topo. Abaixo, faça uma lista de tudo que você pode fazer para alcançá-lo. Tudo mesmo, desde as coisas pequenas até as grandes. Organize essa lista por prioridade e então preste muita atenção nisso. Execute a primeira tarefa da lista imediatamente. A ação imediata é esta. Faça o exercício dos 10 objetivos agora. Defina o seu objetivo número 1 e dê o primeiro passo, por menor que seja, nas próximas 24 horas. A clareza é o combustível do sucesso. Sem ela, você está parado. Segredo 4. O antídoto do medo. A força da ação imperfeita. A procrastinação é o freio de mão que a maioria das pessoas usa todos os dias. E a procrastinação nada mais é do que o medo vestido com roupas de preguiça. Medo de falhar, medo de não ser perfeito, medo do desconforto. Esperamos o momento certo, a inspiração perfeita, o plano infalível. Isso é uma armadilha. O momento perfeito não existe. A inspiração segue a ação e não o contrário. O antídoto para o medo e para a paralisia é um só: ação. Ação imperfeita e consistente. É melhor dar um passo desajeitado na direção certa do que ficar parado esperando para dar o salto perfeito. Brian Tracy popularizou uma técnica brutalmente eficaz para isso: coma o sapo. Seu sapo é a tarefa mais importante e desafiadora do seu dia, aquela que você tem mais probabilidade de procrastinar. A regra é simples: coma esse sapo logo pela manhã, antes de fazer qualquer outra coisa. Se você tem que comer um sapo, não adianta ficar olhando para ele por muito tempo. E se tiver que comer 2, comece pelo mais feio. Ao realizar sua tarefa mais difícil primeiro, você gera um impulso de energia e autoconfiança que carrega para o resto do dia. Você prova para si mesmo que é maior do que a sua procrastinação. Outra técnica é a do queijo suíço. Se uma tarefa parece esmagadora, faça furos nela. Trabalhe nela por apenas 15 minutos. Qualquer um pode fazer algo por 15 minutos. Muitas vezes, o mais difícil é começar. Uma vez que você começa, o ímpeto te leva adiante. A ação imediata é clara. Identifique o seu sapo de amanhã, a tarefa mais crucial que você está adiando. Coloque-a como primeiro item da sua lista de tarefas. E amanhã, antes de checar e-mails, antes de abrir redes sociais, coma esse sapo, sem desculpas. A disciplina é a ponte entre metas e realizações. Segredo 5. Blindagem emocional. Como transformar falhas em combustível.
Muitas pessoas mantêm o freio de mão puxado porque têm um medo paralisante de falhar. Elas veem o fracasso como um veredito final sobre sua capacidade. Se eu tentar e falhar, isso prova que eu sou um fracasso. Isso é uma mentira tóxica. O fracasso não é o oposto do sucesso. Ele é parte do caminho para o sucesso. Ninguém acerta na primeira vez. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo são as que mais falharam. A diferença é que elas não veem a falha como um beco sem saída. Elas a veem como feedback. Você precisa desenvolver o que Brian Tracy chama de orientação para o aprendizado. Toda vez que algo der errado, em vez de se culpar ou desistir, faça 2 perguntas. O que eu fiz certo? E o que eu faria de diferente da próxima vez? Esta abordagem transforma cada erro em uma lição valiosa. Você começa a entender que não existem falhas, apenas resultados de aprendizado. Isso cria resiliência. Você se torna um cientista em sua própria vida, testando hipóteses, analisando dados, os resultados e ajustando a abordagem. Essa mentalidade remove o ferrão do fracasso. Você deixa de ter medo dele e passa a vê-lo como um degrau necessário. Pense nisso, um bebê só aprende a andar porque cai centenas de vezes. Ele não decide na terceira queda, acho que andar não é para mim. Ele se levanta e tenta de novo. A ação imediata é esta. Lembre-se de um fracasso recente em sua vida. Pegue um papel e escreva as respostas para aquelas 2 perguntas. O que eu fiz de certo naquela situação e o que eu faria de absolutamente diferente se pudesse tentar de novo. Transforme a dor da lembrança em um plano de ação para o futuro. Isso é blindagem emocional. Segredo 6. O efeito contágio. Construa um ambiente de alta performance. O último freio, e um dos mais sutis, é o seu ambiente. As pessoas com quem você passa mais tempo, os livros que você lê, os vídeos que você assiste. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se você convive com pessoas negativas, que reclamam o tempo todo e que não acreditam no crescimento, elas vão te puxar para baixo. Elas são âncoras para o seu navio. Elas vão reforçar seus medos e suas dúvidas. Elas vão te dizer para ser realista quando você compartilhar um grande sonho. Por outro lado, se você se cerca de pessoas otimistas, ambiciosas e que estão em constante crescimento, elas vão te puxar para cima. Elas vão te inspirar, te desafiar e te apoiar. Você precisa ser o guardião implacável da sua própria mente. Faça um inventário do seu círculo social e do conteúdo que você consome. Quem te dá energia e quem te drena. Que tipo de informação você está colocando na sua cabeça todos os dias? Desligue o noticiário negativo. Deixe de seguir contas de redes sociais que só te fazem sentir inadequado. Em vez disso, transforme seu carro em uma universidade sobre rodas, como diz Tracy. Ouça audiolivros e podcasts de desenvolvimento pessoal no trânsito. Leia biografias de pessoas que você admira. Participe de grupos e eventos com pessoas que compartilham dos seus objetivos. Isso não é sobre ser arrogante ou abandonar velhos amigos. É sobre proteger sua mentalidade, que é o seu ativo mais valioso. A ação imediata é esta. Identifique uma fonte de negatividade na sua vida, uma pessoa, um programa de TV, uma rede social e decida reduzir drasticamente ou eliminar seu contato com ela. E, ao mesmo tempo, identifique um livro, um curso ou um podcast positivo e comprometa-se a consumi-lo esta semana. Lembre-se, o seu ambiente ou te promove ou te rebaixa. Não existe meio termo. Agora, pare por um instante. Respire fundo. Quero que você feche os olhos por um momento. Imagine-se daqui a 1 ano. Você seguiu esses passos. Você confrontou seus medos. Você reescreveu suas crenças. Você definiu seu destino com uma clareza cristalina. Você agiu mesmo com medo. Você transformou cada falha em um degrau. Você construiu um ambiente que te impulsiona. Quem é você neste futuro? Como você anda? Como você fala? Como você se sente ao acordar de manhã? Sinta a leveza de não ter mais aquele freio de mão puxado. Sinta a potência do seu motor sendo totalmente utilizada. Veja a paisagem passando rápido pela janela. As metas que antes pareciam distantes agora estão no seu retrovisor.
Veja o respeito nos olhos das pessoas que te amam, não apenas pelo que você conquistou, mas por quem você se tornou no processo. Alguém que não é vítima das circunstâncias, mas sim o piloto do seu próprio destino. Abra os olhos. Essa pessoa que você visualizou não é um personagem de ficção. Ela é você. É o seu potencial esperando para ser liberado. Os freios que te seguram não são feitos de aço. Eles são feitos de pensamentos, de hábitos, de histórias que você contou a si mesmo. E tudo isso pode ser mudado. A decisão é sua. A força já está dentro de você. Cada passo que discutimos hoje é uma chave, mas a chave não gira sozinha. É você quem precisa colocá-la na ignição e girar. O caminho não será fácil. Haverá dias de dúvida, haverá tentações para puxar o freio de mão de novo, por segurança. Mas agora você sabe como eles funcionam. Você pode vê-los, e o que podemos ver, podemos mudar. A jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. E a sua jornada para uma vida sem freios começa hoje, com uma única decisão. A informação que você recebeu neste vídeo tem o poder de transformar sua vida, mas apenas se você a usar. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Eu não quero que você se sinta bem por 30 minutos. Eu quero que você mude sua vida para sempre. E a mudança acontece no momento da aplicação. Portanto, sua missão ao terminar este vídeo é simples, mas não é fácil. Escolha um dos 6 passos que eu descrevi, apenas um, aquele que mais ressoou com você, e aplique-o nas próximas 24 horas, não amanhã, não na segunda-feira, hoje. Seja definindo seu objetivo número 1, comendo seu sapo pela manhã ou escrevendo sua nova afirmação. Dê o primeiro passo. E para eu saber que você está nesse compromisso, faça o seguinte: comente aqui embaixo agora mesmo, freios liberados. Essa é a sua declaração pública de mudança. E junto com essa frase, me diga qual dos 6 passos você vai aplicar primeiro. Ao escrever, você solidifica seu compromisso. Se este vídeo acendeu uma faísca em você, se ele te deu clareza e esperança, então ajude a espalhar essa mensagem. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nosso próximo conteúdo e compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Lembre-se, você foi projetado para a grandeza. Está na hora de soltar os freios e acelerar em direção ao seu destino. A sua nova vida começa agora.